Oi, gente, bom dia! Hoje nós vamos fazer a atividade 6, que é comunicando através das frases. E vocês vão observar que através dessa unidade, dessa atividade, nós vamos trabalhar os sinais de pontuação. Nessa primeira frase aqui, existe uma pergunta, e aí essa pergunta está fazendo a seguinte reflexão: quais frutas posso dar ao meu cão? Então, tia Feliciana, como é que você sabe que isso é uma pergunta? Exatamente por conta do ponto de interrogação. Nós podemos observar aqui que essa frase, ela começa com letra maiúscula, ela tem uns espaçamentos e sempre ao final tem um sinal de pontuação. Nesse caso, tem um ponto de interrogação, que é uma pergunta. Então, a primeira frase é: quais frutas posso dar ao meu cão? Na frase 2 é uma frase maior, mas também com algumas características semelhantes. Por exemplo, ó, o S maiúsculo começa e ao final também termina com ponto. Só que aqui termina com ponto final, certo? E aqui nós vamos refletir um pouquinho na frase. Se em todo o cachoeiro era conhecido por Zig Braga, isso apenas mostra como se identificou com o espírito da casa. Com o espírito da casa que nasceu, viveu, mordeu, latiu, abanou o rabo e morreu. Então, nessa frase, existem alguns outros sinais de pontuação. Por exemplo, a vírgula. A vírgula está presente, por exemplo, uma, duas. Por que essa vírgula está presente aqui, tia Feliciana? Para mostrar, para dar ênfase em todo o cachoeiro. O cachoeiro é o quê? É o lugar onde é a cidade natal do autor, né? No caso, Rubens Braga, e aqui está dando ênfase para o cachorro Zig Braga, que era o cachorro do autor do texto, né? E aí vocês podem observar que ao longo da frase existem vários sinais de pontuação, que no caso aqui, a vírgula, ok? Então, essa primeira frase é uma frase. Aliás, essa primeira frase é uma frase mais curta, essa segunda frase é uma frase mais longa, certo? Na segunda questão, está perguntando quantas frases estão na questão 1. Quantas frases estão na questão 1, que é essa primeira questão aqui, ó. A gente pode observar que são duas frases, duas frases. Qual a maior frase? Por quê? Converse com alguém da sua família, porque no caso nós não estamos na sala, né? Então você vai dizer qual é a maior frase, a frase 1 ou a frase 2. Você pode escrever aqui e você vai justificar o motivo. Ah, tia, porque na frase 2 tem mais palavras. Isso mesmo, muito bem. Na terceira questão, de acordo com a frase 2, o que significa a expressão? Ao identificar com o espírito da casa. Aí ele se identificou com os medos da casa, os fantasmas da casa, as pessoas da casa. Você acha que essa expressão ela está relacionada com medo? Em algum momento fala-se de medo aqui? Essa expressão se identificou com o espírito da casa, está relacionada com fantasma? Em algum momento o texto fala de fantasma ou com as pessoas da casa, certo? E aí você vai marcar a opção que você acha melhor, tá bom? Na página 40, nós vamos ver aqui alguns pontos, né? Na questão 4 fala o seguinte: as palavras da frase 1 foram embaralhadas. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão reescrever. Tia, o que é reescrever? É escrever novamente a frase, colocando as palavras em ordem. Atenção para alguns aspectos sobre a frase, listados abaixo. Ó, para a frase ter sentido, as palavras precisam estar em sequência correta. Então, para as palavras ter sentido, é preciso ela estar na sequência correta. A frase sempre inicia com letra maiúscula, a frase sempre termina com sinal de pontuação. Foi aquilo que a tia passou, certo?
Então, a frase 1, vocês irão colocar ela aqui, ó, na ordem, tá bom? Ah, tia, eu não sei. Na dúvida, volta lá para a página 39. Na questão 5, você vai ler a frase 2, da página 39, e faz o que se pede. Circule todos os sinais de pontuação. Tia, quais são os sinais de pontuação? Tá aqui os sinais de pontuação, ó. Onde tiver ponto final, onde tiver 2 pontos, onde tiver ponto de exclamação, onde tiver uma interrogação, onde tiver ponto e vírgula, onde tiver a vírgula. Tia, mas lá na frase não tem interrogação. Na frase 2, então não circula. Você vai circular somente os pontos que aparecem, os sinais de pontuação que aparecem na frase 2, certo? Apenas a frase 2. Na B, quais sinais de pontuação você encontrou? Localize e circule no quadro abaixo. Aí lá, na frase 2, ah, tia, na frase 2 está aqui. Eu achei o ponto final e a vírgula. Então, eu vou marcar só o ponto final e a vírgula? Exatamente. Você vai marcar só os sinais que apareceram lá na frase 2. Refletindo sobre as palavras. Você conhece todas as palavras das fichas que foram apresentadas até agora? Algumas dessas palavras estão na lista a seguir. Complete-as, escrevendo as vogais que faltam. Pronto, tá aqui as palavras. Tia, que palavra é essa? Você vai escrever as vogais. Quais são as vogais que faltam? Tia, eu sei que as vogais é o A, o E, o I, o O e o U. Então, as letras que faltam nessas palavrinhas são essas aqui. E você vai completar apenas com as vogais que faltam. Por exemplo, essa palavra li, a tia, li é o L com I, vró é o VRO. Então, termina com O, certo? Essa palavra aqui, velho ou velha, no caso é velho. Aí você vai colocar apenas as vogais que estão faltando. Termina com que letra? Velho, certo? E aí você vai completar com as vogais que faltam. Latiu, dia, aqui, latiu, dia, cão, escrever. Vão escrever, vocês irão colocar apenas as vogais, são aquelas que a tia colocou antes, tá bom? Na segunda questão, observe o alfabeto com as 26 letras maiúsculas. O que é letra maiúscula, tia Feliciana? São as letras grandes, as letras maiores. Encontre e pinte as letras iniciais das 6 palavras da questão 1. E aí vocês vão encontrar e pintar as letras iniciais das 6 palavras da questão 1. Vamos lá, tia, vamos voltar. A questão, a letra iniciais da frase 1. Ordene, escreva e pinte as letras iniciais das 6 palavras da questão 1. Então, quais são as 6 palavras da questão 1? Você vai contar na questão 1 e você vai pintar as 6 letras iniciais das 6 palavras da questão 1. Quais são as palavras? Vamos lá. Livro, velho, latiu, dia, cão e escrever. Então, cada palavrinha dessa tem uma letra inicial. Você vai pintar a letra inicial do livro. Tia, a letra inicial do livro é o L. Então, eu vou pintar o L. Tia, a letra inicial do velho é o V. Vou pintar o V. E assim por diante, tá certo? Observe o alfabeto com as 26 letras, agora minúscula. Minúscula quer dizer a letra pequena. Encontre e pinte as letras finais das 6 palavras da questão 1. Agora as letras finais. Livro, tia, eu vou pintar o O. Velha, no caso você pode botar velha. Aí você vai pintar o A. E assim por diante, tá certo? Na página 42. Na página 42, na questão 4, tá pedindo: observe a charge abaixo e converse
com os colegas sobre o que vocês entenderam sobre ela. Leia as palavras escritas ao lado da charge. Elas estão relacionadas à compreensão da charge. Responda oralmente. Então, aqui a gente vai... vocês irão responder só oralmente, só entre vocês, um questionamento dessa charge aqui. Aqui é um pai usando a máquina de datilografia e um menino, né, muito impressionado. Cara, que doido! Ela imprime enquanto você digita, porque a máquina de escrever, ela já saía ao mesmo tempo, né, em que a gente digitava. E aqui está escrita a palavra máquina, velha, escrever, dia, livro. É isso? Quinta questão. Escreva essas, ainda na 4. Essas palavras estão relacionadas à charge, sim ou não? Claro que sim. Por quê? Porque a máquina é velha, é uma máquina de escrever durante o dia, né? O livro, através da digitação que poderia se escrever um livro. Então, tudo isso está relacionado, sim. Escreva uma frase usando algumas das palavras da questão 4. A sua frase deve ter no mínimo 6 palavras. Ah, tia, aqui está pedindo no mínimo 6 palavras. Então, eu posso usar assim, ó. A máquina de escrever é bonita? Vamos lá. A máquina de escrever é bonita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode, mas não poderia ser uma frase mais elaborada. A máquina de escrever é utilizada durante todo o dia. Pronto. Estaria com mais de 6 palavras e é mais elaborada. Ou a frase que vocês preferirem, tá bom? Na sexta questão. Por que o menino que aparece na charge fala que a palavra imprime enquanto o adulto digita? Leia as palavras abaixo e forme com elas uma frase relacionada à fala do menino. Então, vocês irão ler as palavras, né? Computador, teclado, impressora, digitar. E vocês irão escrever uma frase que está relacionada com a do menino. Por exemplo, vocês irão utilizar essas palavras: computador, teclado, impressora e digitar. Tá certo? Gente, qualquer dúvida vocês podem perguntar nessa tarefinha de casa. Na atividade de casa, vocês vão ver aqui, ó, na página 17. As palavras estão embaralhadas e vocês irão escrevê-las na ordem corretamente. Dia, cão, escrever, livro, velha e latir, tá bom? Nessa outra questãozinha, o que as palavras dia e cão têm em comum? O número de letras e a letra A, nas duas tem 3 letras e uma letra A. Se sim, você vai marcar um X. Nas duas palavras tem a letra I e o número de sílabas. E na palavra cão tem a letra I. Se não tiver, você não marca. A letra inicial e o tio, dia e cão, começa com a mesma letra e as duas têm o tio, que é esse sinalzinho aqui em cima do A. Se não tem, você não vai marcar. E na página seguinte, vocês irão fazer a questão. O que as palavras velha, livro e latiu têm em comum? Todas têm 5 letras, 2 sílabas e a letra A. Aí você vai contar. Velha tem 5 letras, livro tem 5 letras e latiu tem 5 letras. E as 3 palavras têm 2 sílabas. Velha, livro, latiu. Tem 2 sílabas e todas têm a letra A. Se sim, você vai marcar um X. Todas têm 5 letras, 2 sílabas e a letra L. Todas têm 2 sílabas e começam com L. Observe a frase e faça o que se pede. Quais frutas posso dar ao meu cão? Você vai reescrever aqui a frase, né? Escreva uma nova frase a partir do banco de palavras abaixo. Então, você vai escrever uma nova frase usando essas palavrinhas. E faça um desenho. Faça um desenho que representa a frase que você escreveu, certo? Então, a frase vai ter que ter cachorro, rabo, comida, dona, abana. Então, vocês vão fazer uma frase bem legal com essas palavrinhas aqui,
tá bom? Qualquer dúvida, podem perguntar. Um beijo, Deus abençoe vocês.